Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez estamos aqui, sempre trazendo para você o melhor da informação, sempre apresentando para você aquilo que você precisa compreender. Gente, bom, só uma breve recapitulação, porque essa mensagem ela está circulando em alguns grupos TJs e já faz bastante tempo que essa mensagem vem circulando nos grupos TJs. E é importante que você esteja a par dela, porque muitas pessoas às vezes acabam perdendo esse tipo de informação simplesmente porque não acompanham o nosso canal. Lembrando que o nosso canal é o único canal que todos os dias traz ao vivo. Isso ocorre de segunda a sextas-feiras, com exceções algumas vezes no sábado e também no domingo, mas todos os dias nós estamos trazendo para você a matéria importante para que você possa ajudar outras pessoas. Talvez você diga, poxa, ancião, por que é importante que eu assista o canal? Por que é importante que eu conheça este assunto? Bom, por exemplo, esse assunto aqui que a gente vai tratar agora é um assunto muito interessante, é um assunto que vem circulando em vários grupos de testemunhas de Jeová, né? Então, antes de começar, eu quero aproveitar e dizer para você o seguinte: as testemunhas de Jeová, isso não é novidade. Inclusive, hoje, se você assistir às 8 horas e 20 minutos, eu vou trazer uma carta mandada diretamente de Betel, onde Betel admite que eles aguardavam o fim do mundo e a subida para os céus em 1914. Eu vou trazer essa carta hoje. Você não pode perder de maneira nenhuma. Às 8 horas e 20 minutos, tá? Então, presta atenção aí para você não ficar para trás da informação. Um outro ponto que eu considero muito importante é que a organização, ela marcou a data. A organização, ela é uma organização que ela trabalha em cima do medo das pessoas. Então, por exemplo, você está fragilizado ou fragilizada. Eu quero falar com você que está numa situação difícil. De repente, você está internado no hospital. Então, as testemunhas, elas mandam para você uma mensagem de conforto. Uma mensagem de conforto, qualquer grupo religioso dá, né? Não espere nenhum grupo religioso chegar dizendo que você vai morrer, que você vai acontecer isso ou aquilo. Não, esquece tudo isso. Eles vão sempre dizer para você o melhor. Se você, por exemplo, se deparar com os muçulmanos, eles vão dizer que existe um paraíso do outro lado que está te esperando. Se você encontrar com os pentecostais, eles vão dizer que você vai para o céu. Se você encontrar com as testemunhas de Jeová, eles vão dizer que tem um paraíso na terra. Se você encontrar com os espíritas, eles vão dizer que tem uma reencarnação. E assim sucessivamente. Então, cada grupo tem a sua própria teologia nesse aspecto e a verdade pertence somente a Cristo. É por isso que a Bíblia diz: seja Deus achado verdadeiro, embora todo homem, inclusive eu, seja achado mentiroso, né? É assim que a Bíblia ensina. Agora, as testemunhas, elas são conhecidas por marcarem várias datas. Aliás, este canal já tem quase 3.000 vídeos tratando desses assuntos. Nós não falamos mal das testemunhas de Jeová, muito pelo contrário, nós falamos bem. O grande problema é que muitas vezes nós somos mal compreendidos, só isso. Mas a gente tenta falar bem, nós estamos do lado das testemunhas. O grande problema é a doutrina das testemunhas, que não condiz com a doutrina bíblica, e a sua liderança, que é uma liderança maligna, usada por Satanás, o diabo, para desviar as pessoas do verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo. Então é nesse aspecto aí que a gente trabalha. Mas pessoalmente nós não temos nada contra as testemunhas. Eu sempre tenho dito, minha família toda é testemunha de Jeová. Então não tenho problema com isso daí. Mas eu faço como disse Paulo. Eu preferia ser separado de Cristo em favor dos meus irmãos, os testemunhas de Jeová. Mas infelizmente eles não pensam da mesma forma. As testemunhas marcaram o fim do mundo para algumas datas, as mais expressivas, né? Não vou nem entrar aí no ano de 1800,
Vou entrar logo para 1914. Então, 1914 era o fim do mundo, não veio. Passou para 1915, não veio. Passou para 1925, não veio. Passou para 1941, não veio. Passou para 1975, não veio. Passou para 1984, não veio. Passou para 1995, não veio. A 1000 chegará, a 2000 não passará. Se aproveitaram dessa fala, embora não argumentassem tão firmemente. Então, em várias ocasiões, as testemunhas, elas trabalham sempre em cima do medo, né? Por exemplo, a Organização das Testemunhas de Jeová cresceu de 13% em 1975, que era a data do Armagedon, né? Agora nós estamos vivendo diante de uma situação que muita gente, né, as testemunhas de modo geral, principalmente os anciãos, estão vendo uma verdadeira debandagem, né? As pessoas estão deixando a Organização das Testemunhas de Jeová. Quem está acompanhando a novela, que eu comecei ontem, e hoje tem mais, hoje tem carta, hoje tem áudio. Olha, gente, quem está acompanhando está vendo que depois da internet, as testemunhas de Jeová, elas não estão ganhando em lugar algum, a não ser onde as pessoas não têm desinformação, não têm informação. Muitas vezes as pessoas, com falta de informação religiosa, acabam aderindo à organização, né? Mas, de modo geral, a internet tem esclarecido. E aí, eu recebi a semana passada, já era inclusive para mim ter trazido esse vídeo aqui, de alguns irmãos, né? Porque muita gente que é testemunha de Jeová transita aqui no nosso grupo, outros que não são, eles mandam para estudantes, mas a teologia do medo é a teologia que coloca exatamente o gado no seu lugar. É mais ou menos assim, pessoal. Você tem um filho. Só para dar uma ilustração rápida. O seu filho é teimoso, ele é rebelde. Como que você doutrina ele? No medo. Se você não ficar quieto, eu vou bater em você. É medo. Se você não ficar quieto, aquela bicicleta eu não vou te dar. É medo. O corpo governante entende que você que está me ouvindo, que eu respeito, que é nosso colaborador, que é nosso ouvinte, que é uma pessoa inteligente, o corpo governante aposta que você é um idiota. Ele aposta que você tem que viver com medo. E assim, os anciãos que estão vendo os salões do reino a cada dia mais vazios, porque os salões do reino estão sendo vendidos. Estão sendo vendidos não é porque estão enchendo, estão sendo vendidos porque não tem gente, né? Só no Brasil são mais de 1000 salões do reino que nós temos aí em andamento para venda, segundo a própria organização. Não somos nós que inventamos, né? Já trouxemos esse vídeo aqui, inclusive. No mundo inteiro estão sendo vendidos salões de assembleia, no mundo inteiro estão sendo vendidos salões do reino, porque não tem gente. Simplesmente não tem gente. E toda empresa que ela começa a não ter cliente, ela é obrigada a fechar as portas. Então assim também tem ocorrido. Mas os anciãos, os quais eu responsabilizo particularmente, porque eu fui ancião durante 8 anos, fui testemunha de Jeová durante 28 anos e estive associado com a organização da de Jeová por quase 40 anos. Então eu não perdoo de maneira nenhuma, no bom sentido, esses anciãos, porque eles estão vendo que as pessoas estão indo embora, eles não têm argumentos, conforme vocês viram na novela ontem, então eles começam a espalhar certas mensagens. Eu fiquei simplesmente boquiaberto. E durante mais ou menos uma semana eu estava meditando nesta mensagem aqui, que é uma mensagem que você precisa ouvir para você ver a que nível chegou. Chegou no submundo, chegou no nível mais baixo. O medo que eles tentam colocar nas pessoas. Não, deem uma olhada. Essa mensagem foi encaminhada em um grupo de testemunhas de Jeová. Por que Jeová não nos revelou detalhes da grande tribulação? Eu vou analisar ponto a ponto. Só quero que você tenha um pouquinho de paciência. A grande tribulação. Você que me acompanha já faz tempo
e é testemunha de Jeová, você até se borra na calça quando você vê falar em grande tribulação. Sim ou não? Sim. Porque a grande tribulação, segundo a organização, será o período mais terrível que acontecerá no mundo. Então qualquer testemunha de Jeová tem medo da grande tribulação. Tanto é que ele tem que fazer tudo certinho, porque ele é salvo pelas obras. Senão na grande tribulação ele vai ter problemas. Ok? Então por que Jeová não nos revelou a grande tribulação? Dê uma olhada, que coisa interessante. Eles apelam aqui para Jesus. Vejam como eles usam a Bíblia da mesma maneira que Satanás usou. Talvez você está me acompanhando agora e está dizendo como foi que Satanás usou a Bíblia. É simples. Ele disse assim, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Estava escrito na Bíblia. Aplicava-se a Jesus. Mas Jesus falou, não. Está errado, Satanás. Não é do jeito que você está pensando, não. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você veja. Usar a Bíblia não significa que a aplicação seja correta. Coloque isso sempre na sua mente. E isto vale, para qualquer grupo religioso que você esteja acompanhando. Usar a Bíblia não significa que esteja agindo de modo correto. Tá legal? Em João 16:12, Jesus disse, ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas agora vocês não são capazes de suportá-las. Bom, vamos lá então, vamos analisar as palavras de Jesus. O que é que Jesus Cristo tinha para dizer aos apóstolos? O que é? Você sabe? Quando nós recorremos à Bíblia, e abrimos aqui no livro de João, no capítulo 16, que é citado aqui por eles, entrando depois para o capítulo 17, e assim vai, nós vamos entender o que é que Jesus Cristo realmente tinha de tantas coisas a dizer-lhes, né? Mas eles ainda não eram capazes de suportar. Você se lembra que eu já te ensinei que você tem que ler a Bíblia sempre vendo o contexto. Então o texto diz assim, olha, capítulo 16, versículo 1. Eu vos tenho falado essas coisas para que vocês não tenham motivo de tropeço. Eles vos expulsarão das sinagogas. E chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um serviço sagrado. E farão isso por não conhecer o Pai e nem a mim. Bom, se você pegar então o texto completo, que eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, você vai perceber que Jesus, ele está dizendo que os seus discípulos passarão tribulação, mas que depois que ele fosse embora, essas coisas que não davam para eles suportarem, eles iriam suportar porque o Espírito Santo viria. Ah, é assim, ancião? É. Veja só, vou ler o versículo 12, citado por eles, fora do contexto, e vou ler o 13. Está escrito assim, ó. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não podeis suportá-las agora. Agora, naquele momento, há 2000 anos atrás. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, quando foi que o Espírito veio? Lá no Pentecostes. Então agora eles eram capazes de suportar. Ok? Então está aqui já desmistificado um texto mal aplicado por esse ancião que criou esse textinho medíocre para colocar medo nas pessoas. Aí ele diz, reflita sobre isso. Vamos refletir. Imagine que há 15 meses, aqui ele refere-se ao início da enfermidade que nós estamos vivendo. Refere-se que há 15 meses você estava na reunião no final de semana e os irmãos informassem que tinha uma carta da filial para ser lida. Eles explicam que depois do estudo de A Sentinela será feito um anúncio muito importante e que ninguém deve sair do salão do reino até que esta carta seja lida. Um irmão então começa a ler a carta. Bom, você se recorda que há algum tempo atrás nós tivemos um ancião idiota que ele fez o quê? Ele mandou trancar as portas do Salão do Reino, tem esse vídeo aqui também, ele mandou trancar as portas do Salão do Reino e fez exatamente isso. Falou, ninguém vai sair porque a grande tribulação começou. E foi um verdadeiro alvoroço dentro do Salão do Reino, foi uma barbúrdia, entendeu? Então o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam lá dentro, todos eles tomaram um susto, aí depois ele disse, calma irmãos,
Imaginem que essa carta fosse verdade. Então eles usam sempre o medo para fazer a pessoa pensar. Diferente de Jesus e diferente do próprio Jeová Deus. Aí agora eles estão dizendo, por que Jeová não nos revelou a grande tribulação? Aí, presta atenção que eles fazem uma associação da enfermidade, preste atenção no que eu estou te ensinando aqui agora. Eles fazem uma associação da enfermidade atual com a grande tribulação. É isso que eles fazem. Preste atenção. Um irmão, então, começa a ler a carta. Porque veja que o assunto aqui é a grande tribulação. É o que eles estão tratando. A partir de hoje, todos os salões do reino no mundo serão fechados. Que novidade! Todas as igrejas também foram. Todas as igrejas também foram por causa da enfermidade. Não é por causa de uma grande tribulação. Concorda? Todos os salões de assembleia também serão fechados. A sede mundial em Warkill também irá fechar e todos os passeios e visitas programados foram cancelados. Todas as filiais de Bestel também ficaram fechadas no mundo todo e ninguém poderá entrar ou sair. Todas as escolas e as instalações teocráticas terão suas atividades interrompidas. Todas as escolas de pioneiro para membros de filiais e de anciãos serão canceladas. Todos os projetos de construção do LCD foram cancelados. Aqui a gente tem uma mentira grande, que esse ancião aqui esqueceu, né? Normalmente eles esquecem. O estúdio cinematográfico de Hollywood tejotiano, que está sendo construído a 4 quilômetros de Warkill, está em plena construção e está em plena atividade. Portanto, aquele estúdio cinematográfico que vai levar 7 anos, e eles dizem que o Armagedon já está chegando, esse estúdio está sendo construído, no caso, para ser destruído no Armagedon ou filmar o Armagedon, não sabemos. A reforma da filial do Brasil também continua por mais 7 anos. A construção da Argentina ainda continua por mais 2 ou 3 anos. E a venda do prédio já está à disposição do prédio anterior. Então, vejam que não é da maneira como ele está colocando aqui, né? Percebam. Todas as escolas e instalações teocráticas terão suas atividades interrompidas. Todos os projetos de construção já foi. Todos os batismos não serão mais realizados em assembleias ou congresso, mas em apenas um ambiente privado. Aqui eles estão se referindo àquelas testemunhas de Jeová que estão se batizando dentro dos tambores, lá na África. Eles não têm o que comer. E o corpo governante também não dá uma cesta básica para eles. Mas eles estão sendo batizados dentro dos tambores. Então eles estão dizendo tambores que não se toca. Quando digo latões de água, como nós temos no Brasil, né, colocados aí em lugares de ampla flagelação material, onde as pessoas não têm o mínimo de recurso para sobreviver. Então, o ambiente privado dos batismos hoje é este. Os membros da sua congregação não podem comparecer presencialmente, né? Afinal de contas, se os salões estão fechados, então não dá para ter presença, né? Isso é redundância. E aí prossegue. Todos os que já estão cursando a escola de Gileade não podem voltar para seus países e terão que aguardar novas instruções. Aqui também é uma falta de conhecimento. Quem cursa a escola de Gileade normalmente nunca vai para o seu país. Normalmente ele vai para um outro país ajudar com outras línguas. É dessa maneira que acontece. Todos os que estão no serviço especial de tempo integral devem permanecer em suas casas, né? Nenhum testemunho deve ser dado em público, de porta em porta, nem fazer revisita, trabalho com carrinhos, testemunho nos portões e nas prisões, nenhuma forma de testemunho público. Todos devem parar de dirigir seus estudos bíblicos nas casas de seus estudantes.
Todas as viagens devem ser canceladas. Provavelmente todas as escolas públicas e privadas serão fechadas. Todas as recepções de casamento devem ser canceladas. A partir de hoje, você deve usar máscara sempre para sair de casa. Provavelmente, uns 20 mil irmãos no mundo morrerão. Bom, já passa de 17 mil. Como nós temos a segunda onda, como nós estamos na segunda onda, temos a terceira onda, temos ainda a quarta onda, o número de testemunhas de Jeová é muito maior em matéria de mortes do que o número da população mundial. Isso já foi comparado. Enquanto na população mundial morreu 0,08%, entre as testemunhas de Jeová já morreu 0,21%. Ou seja, morreram 17 mil pessoas que são testemunhas de Jeová. Se seus familiares, sua mãe, seu pai, seu filho pegar esse vírus, você não vai poder visitá-los no hospital. Você não poderá se despedir deles se estiverem morrendo. Agora, eu paro aqui com você que é inteligente, tem 2 neurônios para pensar. 2. Ancião, mas a ciência diz que nós temos bilhões de neurônios. Eu sei, mas para uma testemunha de Jeová basta 2. Só 2, não precisa mais que 2. O Tico e o Teco. O Tico e o Teco se comunicando. Ô meu, você é louco. O Tico, eu conheço esses caras, meu. É 2 esquilos da floresta. Não, meu filho, mas aqui é neurônio que a gente está tratando. Aqui é outra história. Ah, então tá, desculpa. É que esse mundo tejotiano eu não manjo muito, né, pai? Dá um beijo, vai. Pronto. Aí o que acontece? Basta você ter o Tico e o Teco funcionando. Imagina que esse texto tivesse sido escrito pelo corpo governante antes da enfermidade. Antes da enfermidade. Sabe o que eu ia fazer? Sabe o que eu ia fazer? Ia me benzer. Ia voltar correndo para a organização. Ou para o corpo governante é profeta. Só que o corpo governante nós sabemos que é um falso profeta. E o texto escrito depois que a pandemia está acontecendo, meu amigo, até eu escrevo. Quer que eu faça uma profecia agora para a pandemia? Eu faço. Eu dou número que vai morrer no Brasil. Quer número? Vai morrer no Brasil mais de 500 mil pessoas. Poxa, ancião, caramba, foi Deus que te deu isso? Não, é porque já morreu mais de 460 mil. Ué, é a coisa mais simples do mundo. Agora eu quero ver o macho, eu quero ver o profeta, eu quero ver o grupo religioso que aparece antes da pandemia e escreve isso aqui, ó. Porque escrever isso aqui durante a pandemia é fácil. É fácil, opa, é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um escreve, até um idiota escreve. Então tem que pôr o Tico e Teco para funcionar. Isso aqui é usado pela doutrina do medo. Isso aqui é para testemunha de Jeová ficar com medo. Para o cara ficar com medo e achar que o Armagedon está chegando. Só que se você me acompanha aqui neste canal e me acompanha no Pela Bíblia, você sabe que essa situação que nós estamos vivendo agora, ela nada mais é do que um catalisador para a chegada do anticristo, que as testemunhas de Jeová não creem. As testemunhas de Jeová não creem. Mas é um catalisador para isso. Quando virá, não sabemos. Está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não virá, a menos que primeiro aconteça a apostasia e se apresente o homem que é contra a lei. Então é essa que é a história que a Bíblia ensina. Né? Agora, escrever todo esse monte de besteira aqui, né, é facílimo. Ué, afinal de contas, é o que nós estamos vendo no jornal todos os dias. Se eu ligar o jornal agora, já morreram mais de 465 mil pessoas no Brasil. Qualquer um escreve, então eu vou profetizar. Vai morrer mais de 500 mil. Ué. Então, pessoal, vamos pôr o Tico e Teco para funcionar. Ó. É 2 neurônios só. Para você que é estudante das Testemunhas de Jeová, para você que recebe mensagem das Testemunhas de Jeová. Pô, vamos parar, vamos começar a analisar. Tem 3.000 vídeos aqui para você entender que eles são falsos profetas. Nunca foram profetas de Deus, negam o Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia ensina, é um tipo de grupo sectário, é uma seita e é anticristão.
E se você entrar para esse grupo, você está comprometendo a sua vida espiritual e vai mostrar que você nunca foi salvo em Cristo Jesus. É simples assim a coisa. Mas vamos prosseguir. Em alguns locais do mundo, as pessoas estão morrendo, tal. Outros não terão pessoal enterrado, tal, serão em valas comuns, não terão caixões, cemitérios disponíveis. Você não vai visitar seus amigos nas casas deles, você não vai poder receber seus amigos em casa. Quer dizer, tudo uma grande novidade que o cara está descrevendo o que está acontecendo. Entendeu? Ele está descrevendo o que está acontecendo. E eles querem usar isso daqui como se o corpo governante tivesse falado isso. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você está entendendo? Vou fazer que nem o Datena. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim, olha no meu olho aqui, ó. Isso é uma mentira. Eles estão descrevendo a situação que está acontecendo. Isso aqui qualquer grupo religioso, qualquer charlatão vai fazer isso para poder colocar e implantar a doutrina do medo no pessoal. Eu quero ver pregar o que eu prego todo domingo de manhã. Dizer que a situação vai ficar pior todo dia. E vai ficar pior mesmo. Agora tentar implantar a doutrina do medo para manter as pessoas dentro do curral é fácil. Se um dos seus pais estiver em uma casa de repouso, você não poderá visitá-lo. Também haverá mais de 200 grandes desastres naturais apenas no ano de 2020. Eu não consultei quantos desastres naturais tiveram no ano de 2020, não consultei, não sei, mas posso até consultar, mas quando eles colocaram aqui é porque já consultaram e viram que tem, né? Aí ele diz assim, como você estaria no final da leitura desta carta? Né? Eu estaria amedrontado se essa carta tivesse sido lida antes da pandemia e tudo isso aqui se cumprisse, como está se cumprindo. Porque as profecias do corpo governante não se cumpriu nenhuma. São 150 anos de organização das Testemunhas de Jeová e todas cheias de falsa profecia. E a Bíblia diz, se o profeta falar em nome de Jeová e a tal profecia não se cumprir, com soberba falou tal profeta. Não tenha medo dele. Ei, você, eu estou falando com você, que recebeu essa mensagem de qualquer idiota aí, ó. Isso aqui é papo furado, isso aqui é charlatanismo religioso. Isso aqui é charlatanismo religioso. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Eu quero ver fazer é agora e se cumprir daqui a 2 anos. Como a palavra de Deus o fez e se cumpriu num período de 1000 anos, de 1500 anos, de 700 anos. Eu quero ver. Agora fazer isso aqui, qualquer um faz. Né? Aí ele diz, se uma carta como essa fosse lida para as congregações, será que iríamos desmaiar de medo? Teríamos um colapso nervoso? Choraríamos inconsolavelmente? Correríamos para o banheiro e ficaríamos com dor de estômago? Agora presta atenção. Então, há um motivo pelo qual Jeová não nos dá com antecedência todos os detalhes da grande tribulação e do Armagedon. Outra mentira. Vamos para Amós. Agora aqui, se me falhar a memória, vocês me perdoem e alguém me corrijam, porque é tudo dentro da cabeça. Amós, se não vai me falhar aqui, capítulo 3, versículo 8. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas. Se eu errei, alguém pode consultar e me corrigir aí nos comentários, por favor. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes avisar aos seus servos os profetas. Se eu não me engano, é Amós 3:8. Né? Então vejam que eles tentam colocar medo nas pessoas. Né? O corpo governante não é nem louco de fazer um texto desse. O corpo governante não é nem louco de fazer um texto desse. Porque se ele fizer um texto desse daqui, meu amigo, a gente bate com os 2 pés, acaba com a organização de um dia para o outro.
A organização não é nem louca de fazer um texto desse. Isso aqui quem faz são esses anciãozinhos meia patacas que não sabem nem responder a irmã como a irmã fez ontem. Então eles têm que pegar e escrever esse monte de besteira para manter as pessoas dentro do curral organizacional. Aí ele diz, e qual é? Ele sabe que com sua ajuda podemos superar qualquer coisa. Agora presta atenção nisso aqui, ó, que o cara escreveu. Presta atenção. Basta olhar para os últimos 15 meses e nos lembrar do que conseguimos fazer, apesar de todas essas coisas terríveis terem acontecido. Agora aqui, olha só, ele vai apelar para as obras da organização que continuaram, como em qualquer igreja cristã. Por exemplo, quem acompanha nosso grupo, nós nunca deixamos de celebrar a ceia do Senhor, mesmo durante a pandemia. E nem igreja cristã nenhuma no mundo deixou. Aliás, as igrejas cristãs mandavam os emblemas para os seus membros em casa, né? Olha só que coisa. Aí ele diz assim, ó. Vejam só os atos realizados pelas Testemunhas de Jeová nesse tempo, dos quais eles se vangloriam, e vamos comparar com a igreja cristã para ver se foi com eles ou se foi com todo mundo, se a situação está normal ou se eles estão inventando moda. Nunca perdemos uma reunião. Os cristãos também não. Os cristãos continuaram comemorando as suas reuniões, a ceia do Senhor, através da internet. Todos os cristãos fizeram isso. Então, vejam que eles colocam de uma maneira como se o mundo parou. Raul Seixas, o dia em que a terra parou, o testemunha não saiu para o carrinho, pois sabia que o público também não estava lá. E o ancião não saiu para pregar, pois sabia que o salão também já não estava lá, porque eles tinham vendido. E o corpo governante não continuou a publicar, pois sabia que não tinha mais leitura para dar. O dia em que a terra parou. Quer dizer, eles colocam como se o mundo inteiro tivesse parado e só eles continuassem com qualquer atividade religiosa. É brincadeira o que eu tenho que ver desse pessoal. Lembrando que se isso aqui viesse do corpo governante, era a forca e a corda do corpo governante, né? Aí eles continuam. Não perdemos nenhuma celebração, uma assembleia de circuito ou congresso. Ué, se você pegar o Jornal Nacional e assistir todo dia dentro da sua casa, você não perdeu nem o Jornal Nacional, porque todo dia o Jornal Nacional, ele está lá na redação fazendo. Se você pegar o Jornal das 7 da manhã, todo dia, não falhou nem um dia. Eu não me lembro nem um dia que o Jornal Nacional falhou. Eu não me lembro nem um dia que o Jornal da Record falhou. Então, se vangloriar, dizendo que eles não perderam a Assembleia, não perderam o Congresso, qualquer lugar que tenha um estúdio, é a mesma coisa eu. Eu quero que alguém aponte aqui o dia que a gente falhou. Nós todos os dias estamos aqui, pela Bíblia está funcionando, porque eu faço de um estúdio da minha casa. Então é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, cadê? Nós podemos nos reunir livremente como antes? Ninguém pode, nem eles, nem ninguém, né? Aí eles dizem, não perdemos um mês sem relatar nosso serviço de campo. Bom, o ponto aqui, hoje eu passei, tinha ali um varalzinho, né? Na casa da mulher que parecia uma festa de São João. Um monte de cartinha pendurada. Eles perdem tempo, como diz a Marisa Monte. Escrevo cartas para ninguém. E o universo e o inverno no Leblon é sempre glacial. Então, os caras escrevem cartas para ninguém. As pessoas passam um desrespeito com a palavra de Deus, penduram no varal, colocam em qualquer lugar, achando que estão dando testemunho para quê? Para fazer hora. Porque a organização das Testemunhas de Jeová é movida através de hora. Se você entrar lá e não fizer as horas, você não é um bom servo. Você vai ser considerado como mau exemplo.
você vai para a lista negra da organização. Não perdemos nenhuma visita do superintendente de circuito. Mas é claro, aqueles preguiçosos do superintendente de circuito estão todos dentro de casa, mandando vídeo, que nem eu estou mandando aqui, ó. Quer me chamar de preguiçoso? Pode chamar também, porque eu trabalho pra caramba. Mas eles estão mandando vídeo de dentro de casa. Como é que vai perder? Ué, é que nem eu acabei de usar a história do Jornal Nacional. Você só perde o Jornal Nacional se você quiser, mas a redação tá lá todo dia. Os anciãos nunca deixaram de fazer as reuniões de anciãos. É claro que não. Hoje, eletronicamente, tudo é feito. Eu faço aqui reuniões a partir do home. Entendeu? Eu trato de negócios com os quais trabalho a partir daqui. Eu dou entrevista a partir daqui. Então, como pode ser alguém dizer que o mundo inteiro está parado e eles é que estão se locomovendo? É brincadeira, né, gente? Até as escolas de pioneiro foram reprogramadas no Zoom. Nunca tivemos que cancelar nossos estudos bíblicos. Nunca perdemos uma transmissão do JW Broadcast. Bom, não vejo novidade nenhuma. No sistema religioso, todos os grupos religiosos continuam. Edir Macedo fechou o Templo de Salomão, mas está na televisão todo dia. Muito mais que as Testemunhas de Jeová. O Valdemiro Santiago está na televisão todo dia, muito mais que as Testemunhas de Jeová. E outros grupos. Ninguém parou com as atividades. Então eu não estou entendendo onde é que Jeová abençoou eles. Se está tudo igual. Está todo mundo ganhando seu rico dinheirinho através da religião. Está todo mundo lá ganhando. O corpo governante está ganhando, o Valdemiro está ganhando, o Edir Macedo está ganhando, eu estou vendendo meus livros do mesmo jeito aqui. Você entendeu? Então, não parou nada. Continua a mesma coisa. Eu acabei de lançar o livro da enciclopédia. Não parou nada. Sabe, agora o que me indigna é esse pessoal tentar usar isso como estratégia de medo. E o texto continua. Isso só para citar algumas coisas. Portanto, Jeová sabe que podemos suportar o que não podemos. Ele não impediu o que estava por vir, mas nos protegeu espiritualmente. Ele fez com que o corpo governante nos desse atualizações regulares para nos manter informados, lembretes, seguros no tempo certo. Tantas atualizações, Jeová ajudou tanto eles, que no mundo de Satanás, onde o diabo governa, morreram 0,08% da população do mundo de CV19 até hoje. Entre as Testemunhas de Jeová, 0,21% de Testemunha de Jeová. 3 vezes mais do que a população da Terra. Tá aí, gente. Então, Testemunha de Jeová não tem benefício nenhum. Jeová não protege ninguém. Coloque isso na cabeça de vocês. Jeová não protege ninguém. Você entendeu? Jeová protege se você entrar no seu quarto, pedir oração. Aí ele ouve você. Aí ele te ajuda, ele te abençoa. Mas como grupo religioso, esquece. Vão morrer tantos presbiterianos, quanto assembleianos, quanto testemunhas de Jeová, quanto espíritas, quanto católicos, quanto umbandistas. Vão morrer, Jeová não vai ficar preservando grupo nenhum. Sabe por que Jeová não vai preservar grupo nenhum? Porque Jeová não trata com grupos. Jeová trata com pessoas. Você que está me ouvindo, ei, entra no seu quarto e fala assim, Jeová, eu quero ser um seguidor de Jesus. E aí sim, pede a bênção, Deus vai prosperar o teu negócio. Pede a bênção, Deus vai te dar saúde. Pede a bênção, Deus vai te dar sabedoria. Agora não se cola num grupo religioso, não, que você está jogando sua alma no inferno. Diga-se, inferno, lago de fogo. Isso serve para qualquer um que esteja me ouvindo. Não se cole, não adianta. Grupo religioso não vai te salvar. Quem vai te salvar é uma pessoa. É Jesus. Jesus. Hoje eu vou mostrar para vocês, às 8 horas e 20 minutos, a resposta de uma carta do corpo governante à nossa irmã. Eu vou mostrar a resposta da carta, eu acho que eu vou ter que fazer 3 vídeos. Eu vou mostrar a resposta da carta para vocês, eles ainda tentando usar de presunção, como se eles fossem um grupo escolhido por Deus. Se fosse grupo escolhido por Deus, não tinha morrido 3 vezes mais testemunha de Jeová do que morreu no mundo de Satanás. Né? E aí depois eles colocam,
Devemos dizer de coração, obrigado, Jeová, por Jeová nos poupar de tantas ansiedades. Jeová não vai poupar ninguém de ansiedade. No mundo tereis tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa foi a palavra de Jesus. Isso aqui já parte para um discursinho meio que evangeliquez, né? Jeová não vai poupar nada, Jeová não vai poupar ninguém. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz que nós somos sujeitos à futilidade por aquele que nos sujeitou. Todos nós somos sujeitos ao pecado. Eu graças a Deus, peguei Covid-19, não morri. Entendeu? Minha saturação caiu para 70 e pouco, não fui entubado. Você entendeu? Agora, eu não sei que eu sou o queridinho de Jeová e que Jeová me preservou porque eu sou o queridinho dele. Jeová me preservou porque ele teve misericórdia de mim. E ele diz no livro de Romanos, capítulo 9, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Bom, aí você discute com Jeová, não é problema meu. Certo? Agora, uma coisa eu posso garantir, morreu no mundo 3 vezes mais o número de pessoas, aliás, morreu entre as testemunhas de Jeová 3 vezes mais o número de pessoas do que morreu no mundo de Satanás. Mundo de Satanás, 0,08%. Testemunha de Jeová, 0,21%. Então, por aí você vê que não tem nada de proteção coletiva. Proteção é relação com Jeová. Você que está me acompanhando, que tinha relacionamento com uma organização humana, cuidado. Relação é com Jeová Deus, relação é com Jesus Cristo, seu Filho. Aí sim, aí você pode saber que você pode se agarrar nele e que a sua proteção vem, que a sua bênção vem, que a sua prosperidade vem, você e ele, não um grupo religioso. Bom, está desqualificada essa carta medíocre que esses anciãos estão circulando por aí. Já tem mais de 2 semanas que eu recebi essa carta, já era para ter feito o vídeo, ela tinha sumido e eu encontrei ela hoje aqui de novo.